Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Às vezes a gente lê um livro tão vivo, tão interessante, parece que nós estamos dentro dele. Já aconteceu isso com você? Já, o físico. Sentei e chorei nas margens do rio Pietra. Eu achei super interessante. Somos todos inocentes. O livro é maravilhoso. Cada página que você lê parece que você está vivendo a história junto com os personagens. Realmente, o livro pode ser uma coisa muito envolvente. E a nossa teleaula de hoje vai tratar exatamente disso. As viagens que a gente pode fazer através da leitura. Você vai ver como tirar o melhor proveito dos livros que lê, como entender um texto e captar a mensagem do escritor, e ainda inaugurar uma nova sessão das nossas teleaulas. Então, vamos mergulhar? Literatura. Na teleaula passada, nós falamos em arte e em função estética. Você se lembra? Por isso, a nossa teleaula de hoje vai ser um pouco diferente. Tem coisa nova pintando por aí. Oi, eu sou Elvira. Hoje vou mostrar um outro lado meu, o de leitora. Eu gosto de romances com muita ação, como este. E quando eu mergulho na leitura, parece que eu estou vendo as coisas acontecerem aqui, na minha frente. Logo a coisa se transforma numa luta corpo a corpo. Finnegan, vendo a confusão, desperta e começa a gritar para os enfermeiros. Aproximam-se correndo do local do conflito, mas a chegada deles nem ao menos é percebida pelos homens que estão brigando feio. Eu vou parar com essa briga aí, pá! Ou vocês vão pagar caro, entendeu? Ele começa a disparar o seu revólver enquanto desfere chutes contra os homens que rolam no chão. Mas ninguém se incomoda com os tiros e estão insensíveis pelo ódio. O mesmo ódio que acaba de assaltar Finnegan de maneira irracional. Fogo neles! Atira neles! Atira neles, senhor! É claro que seu idiota! Neles! Vamos! Os rapazes abrem fogo a queima-roupa. Barbadianos e hindus atingidos começam a cair mortos. O tiroteio não dura muito tempo. Chega! Eu podia acabar com vocês todos! O engenheiro Collier aparece. Chega, Finnegan! Assim você vai acabar com a minha mão de obra, rapaz! 3 homens se contorcem no chão mal feridos. 6 deles morreram ao receber a descarga de Winchesters. Finnegan vê no gesto de Collier uma ponta de ironia. Pouco se importa. A ironia, o deboche e a irreverência de Collier já não mais lhe tocavam, o que era uma pena. O máximo que ele podia sentir agora era o cansaço, muito cansaço. Pois só os bobos podiam se importar com alguma coisa além da arte de ficar vivo. A minha sensação é de que esses acontecimentos são reais. Oi, Elvira. Que cara é essa? Oi, Miriam. É que eu acabei de ler este livro e tive a sensação de estar dentro dele, sem conseguir sair. Esse aqui é o Chris Mério, que trabalha nessa banca de livros. Oi, você já leu algum livro tão interessante que você não conseguiu largar antes de chegar no final? Li. E por incrível que pareça, foi um livro de realismo fantástico. Um livro assim meio satânico. Requiem para Satã. Diário de Mago, Paulo Coelho. O Érico Veríssimo, a coleção toda do Tempo e o Vento, a obra toda dele foi um dos que me prenderam. Entrevista com o Vampiro. Histórias do Nasruddin. O autor é de origem desconhecida, são lendas universais dos sufis. Quando um livro prende tanto a gente, é gostoso conversar sobre ele com os amigos, né? Na sequência da nossa cena-texto, as nossas personagens discutem o que acabaram de ler. Repare como elas separam a literatura que é arte da experiência do autor que é vida. Mad Maria, que nome gozado, parece inglês. E o autor se chama Márcio Souza. Quem é ele, hein? Pelo que diz na contracapa, é um autor amazonense muito bom. E a Mad Maria, quem é? Mad Maria é o nome de uma locomotiva, que também era chamada de Mad Mary, Mary Folly, Maria Louca. É o mesmo nome em várias línguas. E o livro é sobre a vida de uma locomotiva? Que esquisito. Não é bem isso.
O livro conta a história de uma construção de uma estrada de ferro em Rondônia, a Estrada Madeira-Mamoré. Ah, eu já ouvi falar alguma coisa sobre essa estrada de ferro, sim. Eu sei que morreu muita gente durante a construção. Então é uma história verdadeira, não é? Ai, acho que sim, mas tem uma hora que eu fico em dúvida. Logo no começo do livro, o autor diz assim: quase tudo neste livro bem podia ter acontecido como vai descrito. No que se refere à construção da ferrovia, há muito de verdadeiro. Quanto à política das altas esferas, também. Mas este livro não passa de um romance. Política das altas esferas? O que o autor quis dizer com isso? Muitas vezes, lendo um livro, a gente tropeça em palavras que não entende. Para não se perder, é sempre bom consultar o dicionário. Alta eu sei o que é, esfera também. Mas e a expressão? Esfera, do grego esfaíra, pelo latim esfaera. 4. Figurado, meio, ambiente, círculo. Pronto, resolvido. Política das altas esferas. Quer dizer, dos altos círculos, meios, ambientes, a roda dos políticos importantes. Por isso, o autor não inventou nada quando falou da construção da estrada e dos políticos poderosos que queriam que ela fosse construída. Ele não disse se é verdadeiro ou se não é, mas que essa estrada de ferro Madeira-Mamoré existiu, existiu. Eu sei. E ele conta a história de uma maneira tão envolvente. Você precisa ler. Tem muita morte, muito sofrimento, mas tem também amor, sensualidade e muita coisa engraçada. E por que o nome do livro é em inglês, hein? Só metade é em inglês. Isso é porque, para construir a ferrovia, muitos estrangeiros vieram para o Brasil. Eles se comunicavam em inglês. O nome mostra bem o choque que foi para a gente do lugar tanta influência estrangeira. Além disso, tinha muita injustiça contra os trabalhadores, muita exploração. Por isso, tanta violência. Aliás, no final do livro, o autor fala sobre isso. Ah, que belo país é o nosso Brasil, onde um escritor de língua neolatina pode fazer um romance inteirinho, cheio de personagens com nomes anglo-saxões. Língua neolatina, nomes anglo-saxões. Você já ouviu falar nessas palavras? Sabe o que elas querem dizer? Vamos ver se tem alguém por aqui que pode nos ajudar. Para mim, uma língua neolatina é uma língua que deriva do latim, não? Anglo-saxão são nomes de origem inglesa ou alemã. Neolatina é uma língua que vem do latim. Um escritor que escreve em português uma língua neolatina fica feliz em escrever um romance onde os personagens têm nomes ingleses, uma língua anglo-saxônica. Será que ele está falando sério? Ou será uma velha história dos estrangeiros, principalmente os americanos, quererem dominar o Brasil? Eu também acho que vou gostar de ler esse livro aqui. E vou gostar ainda mais quando entender melhor as coisas que ele diz. Machado, essa história tem duas partes. O trecho do Mad Maria e a conversa das nossas personagens. Na primeira parte, o escritor fala diversas vezes a palavra Winchester. Winchester, para mim, é disco de computador. Só que na história fica bem claro que é uma arma de fogo. Por que o autor não falou logo revólver? Para saber a definição de Winchester, eu precisei procurar num dicionário de inglês. Aí a definição ficou assim, olha só. Winchester noun, a trademark for a shoulder firearm, first issued in 1866, after Oliver Winchester, 1810-1880, American manufacturer. O que significa que o nome veio de Oliver Winchester, fabricante de armas americano, que viveu de 1810 a 1880. Ah, eu sabia. Olha uma Winchester aqui. Na verdade, é aquela espingarda que a gente cansou de ver em filmes de bang bang, ó. Mas tem uma outra coisa que me batucou. Os trabalhadores estrangeiros. O Finnegan, eu já sei, é anglo-saxão. O Culia, também. Os hindus, eu sei, vieram da Índia. Hindu e indiano é a mesma coisa. Mas e os barbadianos? De onde vieram os barbadianos? Oi, você sabe onde nasceu um barbadiano? Sei lá, na Barbádia? Barbadiano. Foi no ano passado, né? Com barba e tudo. Na Barbádia, né? Oi, por favor. Você sabe onde nasceu um barbadiano? Em Barbados. Muito obrigada. E você sabe onde fica Barbados? Barbados é uma ilha do Caribe onde se fala inglês. Bom, acho que conseguimos tirar todas as dúvidas, não? Bom nada. Pra mim ficou a dúvida principal. Qual? Por que o Finnegan, que foi pra lá desapartar a briga, acaba comandando o massacre? Ele era violento assim mesmo? Não era, não.
Ele até era contra a violência, mas ele acabou dominado por ela. Daí a ironia do Collier. Esse é o maior perigo da violência. É que de tanto você assistir, acaba se acostumando. E age um dia com violência também. E no final, fica insensível como ele. Um livro não precisa falar do que realmente aconteceu. Antes de mais nada, ele é uma obra de arte. Seu objetivo é o de despertar emoção. E uma das maneiras de fazer isso é alertar contra a insensibilidade com que nós convivemos todos os dias. Por isso, Márcio Souza escreveu... Quase tudo neste livro bem podia ter acontecido como vai descrito, mas este livro não passa de um romance. A literatura não está preocupada com os fatos reais. Muitas vezes ela trata de fatos reais para fazer a sua arte. Você pode aprender muito sobre a vida de um povo lendo a sua literatura. Mas o objetivo primeiro de uma obra literária é ser uma obra de arte. Vamos ver de novo a cena que eu li no livro de Márcio Souza. Márcio Souza não teve a intenção de fazer uma reportagem jornalística da briga. Ele não fala onde nem quando aconteceu, e sim pinta um quadro cheio de sentimentos humanos. O ódio dos brigões, a raiva assassina de Finnegan, a incredulidade dos enfermeiros. Mostra os homens insensíveis pelo ódio e depois amedrontados pela chacina. Mostra a frieza de Collier e no final a desesperança de Finnegan. A literatura é a arte de criar um mundo próprio através da palavra. Mas nem sempre o que o escritor quer é retratar a realidade exatamente como ela é. Mas como ele vive neste mundo, muito do que ele escreve na arte é o que acontece na vida. E às vezes ele denuncia a vida injusta de muitas pessoas. De agora em diante, você vai ter um contato muito grande com autores brasileiros. Vai ler trechos de suas obras. Vai ficar sabendo um pouco mais sobre eles. Por exemplo, Márcio Souza nasceu em Manaus, Amazonas, 1946. Além de escrever romances, faz teatro e cinema. Sua luta principal é preservar a cultura da Amazônia. E seu maior sucesso é um outro livro que mistura fatos reais e arte. Galvez, o Imperador do Acre. Vamos lembrar uma frase de Márcio Souza que dá uma aplicação diferente à palavra arte. O máximo que ele podia sentir agora era o cansaço, muito cansaço. Pois só os bobos podiam se importar com alguma coisa além da arte de ficar vivo. No caso das personagens do romance, ficar vivo é tão importante que virou arte. Vamos verificar na revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é literatura. Você viu também que, para apreciar um livro, a gente precisa entender todas as passagens. E que a literatura cria um mundo próprio, uma realidade vista pelos olhos do escritor. Você já parou para pensar como é a vida das pessoas que cruzam nosso dia a dia? Como será a arte na vida delas? Que significado terá essa palavra para elas? Discuta com seus amigos, porque nem só de trabalho vive o homem. E até a próxima.